Olá, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Sumaia Teles de Menezes, sou coordenadora do Winnicott em Foco e hoje a gente vai estar aqui para conversar um pouco sobre o programa de formação do psicanalista winnicottiano, né? Do Winnicott em Foco. Espero que eu possa ser clara aqui na apresentação, mas eu conto com as dúvidas de vocês, com as colocações, que a gente possa conversar um pouco sobre como é a nossa proposta. E essa conversa de hoje vai ficar lá no site para quem quiser assistir depois, quem tiver dúvidas, enfim, para que isso possa ser um recurso, né, para quem possa ir chegando, tá bom? Então, boa noite, queria agradecer a todos, né, por estarem aqui para a gente poder conversar um pouco sobre essa proposta. E, embora especificamente sobre essa inserção na turma de 2026 no segundo semestre. Mas as informações que eu estou oferecendo hoje, elas servem para falar da formação no seu global, né? Seja entrando no primeiro semestre, seja entrando no segundo semestre, mas com um detalhe específico sobre quem entra no segundo semestre de cada ano, tá bom? Então, o nosso programa, né, um programa de formação do psicanalista winnicottiano. Nós iniciamos a primeira turma agora em 2026 e quem entrar no segundo semestre vai participar dessa turma de 2026, tá? Então, entra na primeira disciplina de Winnicott especificamente, que eu vou explicar aqui direitinho. Então, essa é uma das diferenças com quem entra no primeiro semestre. Quem entra no primeiro semestre faz a parte de psicanálise clássica, que eu também já vou explicar. Quem entra no segundo semestre, essa disciplina fica como última e não como primeira, tá? Então, é essa basicamente a diferença, mas eu vou falar aqui direitinho, tá bom? A nossa ideia de, bom, como surgiu a formação? Esse grupo ele é formado por um grupo de profissionais, psicólogos, todos com longa data de estudo em Winnicott, todos psicólogos, com pós-graduações na linha psicanalítica e winnicottiana, e todos fizeram supervisão comigo e fazem há um bom tempo. Acho que a gente já pode brincar com a palavra década, né? Então, estamos aqui um bom tempinho já estudando o Winnicott e depois de vários pedidos frente aí a vários cursos que a gente já oferecia referente ao Winnicott, a gente resolveu montar esse grupo, né, com esse grupo de pessoas, uma formação sistematizada. Então, acho que aí entra a primeira coisa que eu gostaria de falar. Qual é a função da formação psicanalítica, seja ela qual for, mas aqui no nosso caso, winnicottiana, né? É um estudo sistematizado com uma organização é, que percorre o nosso percurso de 4 anos, que é a duração do curso, tá? O nosso diferencial é que na nossa formação a gente oferece a supervisão desde o primeiro semestre, então a gente junta já no primeiro semestre o programa teórico e o programa clínico. Então, esse é o alicerce da nossa formação, tá? As aulas teóricas, que eu vou especificar aqui cada disciplina, e a supervisão desde o primeiro semestre. Então, por semestre, nós temos 16 encontros de aula, com duração de 2 horas, e 16 supervisões com duração de 1 hora e meia, tá? As supervisões, elas são feitas em mini grupos com 4 pessoas e cada mini grupo tem supervisão com um supervisor diferente a cada mês, tá? Então, essa é uma outra proposta, é,
também um diferencial da nossa formação. Então, ao longo do semestre, a gente não tem um supervisor. Nós temos quatro supervisores, né? Ou melhor, quatro meses de supervisão, três supervisores. Por que três supervisores? Porque esse grupo começa com o supervisor A e no último mês ele também faz a supervisão com o supervisor A. Por quê? Porque seria uma forma dele também estar sentindo como essa turma está caminhando, o próprio supervisionando também está percebendo como foi a dinâmica dele nesse processo de semestre. Então, passa por três supervisores e volta para o primeiro no último mês. Eu tô falando de trás para frente, né? Porque eu deveria estar falando primeiro do programa, mas como essa eu acho que é a nossa, eu não sei se eu vou estar sendo exagerada, Márcia, você me corrija se eu tiver, mas eu acho que esse é o grande diferencial da proposta de formação do Winnicott em Foco. Essa clínica logo no primeiro semestre, né? Já supervisões, né? E essa rotação de mini grupos, né? Também nas supervisões desde o primeiro semestre. Eu acho que esse é o nosso grande diferencial. E qual que é o objetivo com isso? O processo de integração, né? A gente estuda um autor que fala de integração, de uma construção que vai acontecendo no processo da experiência, e a gente acredita que é o mesmo princípio, vamos chamar assim, na construção do psicanalista. Então, esse processo vai acontecer ao longo, né, desses 4 anos. É, então, essa experiência de estar articulando teoria e clínica, ela vai ser promovida desde o primeiro semestre da formação, tá? É, e sempre em mini grupos de 4 pessoas e essa rotação, né? E que eu acho que isso é, é muito interessante, é muito importante, principalmente pela base teórica que a gente segue. Bom, agora falando um pouco, né, da teoria, né, o Winnicott, um psicanalista inglês, né, pediatra de origem, ele propõe a tal da psicanálise modificada, que isso entra aí como parte desse contato já logo no início da formação com essa pluralidade no formato, no manejo dos atendimentos, passeando desde uma psicanálise tradicional, né, atendimentos mais tradicionais, até os manejos, né, encaminhamentos, sessões longas, sessões curtas, orientação de pais, atendimentos por demanda, enfim, todas as diversas aplicações de manejos aí a partir da necessidade do paciente, né? Então, isso vai acompanhar a gente ao longo do curso, juntamente com o entendimento teórico ao longo do curso também, né? Um autor que trabalha a questão do ambiente, da necessidade, do setting como grande ferramenta, né? O manejo desse setting, toda a questão da dependência e as suas amplitudes, né? É, que mais? Dependência, ambiente, necessidade, setting, que mais, gente? Né? Holding, handling, apresentação dos objetos que estão lá nas características do setting e das necessidades do paciente. Enfim, o nosso objetivo é transformar esses grandes verbetes winnicottianos num programa não só teórico, mas um programa clínico já desde o início, né? Mas não é só da clínica que vive o psicanalista, a gente precisa entender o que a gente está fazendo. E para isso a gente vai pegar forte no programa teórico, né? Onde a gente começa como primeiro. Ah, antes de eu falar das disciplinas. As disciplinas, elas não são semestrais nem anuais.
nós temos disciplinas que serão um semestre e temos disciplinas que serão 2 semestres, tá? Por quê? Porque a gente vai estar trabalhando com o processo de amadurecimento. Então, a gente vai precisar de um tempão para poder ver o processo de amadurecimento. E a gente também vai precisar de um tempão para ver o processo patológico. Mas temos outras questões que a gente também quer pôr uma lupa. Então, questões grandes serão vistas em 2 semestres, questões mais, como fala? Que a gente conseguiu compartimentar, vamos dizer assim, a gente vai ver em um semestre, tá? Então a gente começa, né, com uma disciplina que dura um semestre, que se chama As Bases da Psicanálise Clássica em Sigmund Freud e Melanie Klein, como fundamentos da compreensão da teoria dos processos de amadurecimento psicossomático de D.W. Winnicott. Qual que é o objetivo dessa disciplina? Bom, só pelo tempo dela vocês já sabem que a gente não vai fazer um mergulho na psicanálise tradicional, porque seria, no mínimo, é, incoerente, visto o tamanho do estudo da psicanálise tradicional. Então, não caberia aqui. A gente teria que fazer 4 anos de psicanálise tradicional para daí fazer mais 4 anos de psicanálise winnicottiana. Então, não iria funcionar. Então, o que que nós decidimos? Nós pegamos os conceitos que diferenciam e os momentos teóricos que fazem pensamento com a teoria do Winnicott. Então, o objetivo não é aprofundamento na psicanálise tradicional, o objetivo é que a gente faça grandes aproximações ou grandes afastamentos da psicanálise tradicional, obviamente focando em Freud e Klein, para que quando a gente chegue lá no estudo do Winnicott, a gente possa entender por que que o Winnicott usa determinadas coisas e não usa outras, por que que o Winnicott navega por uma linha teórica e não navega pela outra. Enfim, são aproximações que permitem o desenvolvimento do pensamento da clínica e do teórico Winnicott, tá? Mas não um aprofundamento na clínica e na psicanálise tradicional, porque não faria sentido, não seria justo, não seria ético, não seria nada, né? Porque a gente não teria tempo para estar verificando. Então, são grandes conceitos do Freud, grandes conceitos da Melanie Klein, diferenciações teóricas pontuais, né? A questão do Middle Group, que é ali histórica, questões históricas do Winnicott, para a gente poder, de fato, daí mergulhar na teoria winnicottiana, mas que a pessoa saiba de onde vem. Para quem entra no segundo semestre, essa disciplina será dada como última disciplina da turma que entra no segundo semestre, tá? Então, ela fecha o curso de formação com as aproximações. Quem entra no primeiro semestre faz as aproximações e depois vai para o Winnicott. Tá legal? Bom, essa disciplina, como eu disse, ela dura um semestre, são 16 encontros com duração de 2 horas e também as 16 supervisões com duração de 1 hora e meia. Quem oferece essa disciplina é o Ismael, né, que já está bem habituado com essa temática e com toda essa aproximação com a psicanálise tradicional. Então, alguém que tem bastante experiência aí nessa articulação Klein, Freud, Winnicott, acho que tá. E daí o que que a gente tem feito, né, para vocês terem uma ideia, né, de como funcionam essas aulas. Como eu sou muito intrometida, eu participo das aulas, né, para aterrorizar o Ismael. Então ele fala do Freud, da Melanie Klein e eu faço aí as aproximações e afastamentos com o Winnicott, mas lembrando que são só spoilers, né? Eu tô deixando
sementinhas ali para a gente passear por essa, colher esses frutos depois lá a partir da outra disciplina, tá? Então, o objetivo são as falas do Ismael, mas eu tô lá só dando pitaco, tormentando a vida dele, deixando algumas sementinhas aí para serem colhidas depois no semestre seguinte, que seria agora o que vem, né? A primeira disciplina de fato winnicottiana, que começa no segundo semestre, que seria Fundamentos da Clínica Winnicottiana e a Teoria dos Processos de Amadurecimento Psicossomático. Essa disciplina dura 2 semestres, tá? Qual que é o objetivo dela? Apresentar todo o processo de amadurecimento, desde a concepção até a morte, tá? Então, estamos falando em saúde, todo o processo de integração, todo o processo de amadurecimento, dependência absoluta, dependência relativa, rumo à independência, relativa à independência, né? Todo esse processo, com os fenômenos relacionados a cada processo, com as tarefas relacionadas a cada processo, né? Lembrando que a gente já fez as brincadeirinhas ali de aproximações lá no primeiro semestre, então a gente vai estar colhendo esses frutos aqui, né, ao longo do processo de um ano aí, só da teoria do amadurecimento, certo? No primeiro semestre da teoria clássica, tradicional, a bibliografia é pautada em alguns textos selecionados do Freud, alguns textos selecionados da Melanie Klein e alguns comentaristas de ambos os autores. Na bibliografia da teoria do amadurecimento, nós vamos pautar em Winnicott. Ah, mas vai ter comentarista? Como leitura complementar, gente, vai estar lá indicado, mas a base teórica é Winnicott, tá? A gente vai partir dele, passar por ele e acordar e dormir com o Winnicott, tá? Daí tem lá outros autores são sempre muito bem-vindos, né? Afinal de contas são esclarecedores e tudo mais, mas a gente pautou mesmo todo o material em cima do próprio autor. Então, essa segunda disciplina dura 2 semestres, né? Um ano. Não se prendam nessa bibliografia que está no site, porque ela vai ser muito mais ampliada do que essa que está aqui. Essa aqui é só uma degustação, mas na verdade a gente vai trazer para os alunos, né, todo o material pautado nas citações do próprio autor, tá? Então tudo isso vai vir em formato aí de e-book, é, separado é, por volumes, vamos dizer assim, né? Então todo mundo que faz o curso recebe esse material ao longo do processo, tá? De todas as disciplinas. A terceira disciplina a psicopatologia estudada a partir da teoria do processo de amadurecimento psicossomático, desenvolvida por D.W. Winnicott, estruturada, né? Estruturada a partir da teoria dos processos de amadurecimento psicossomático, desenvolvida por D.W. Winnicott. Então, qual que é a função dessa disciplina? Que também dura um ano, 2 semestres. O objetivo é que a gente faça um passeio, né, pelas falhas ambientais e pela repercussão dessas falhas em possíveis patologias, tá? Vocês já estão sacando que, do mesmo jeito que eu estou atendendo o paciente lá no primeiro semestre, né, nas primeiras aulas, e estou vendo teoria do amadurecimento, depois eu vou continuar supervisões vendo psicopatologia. Então, isso tudo vai estar recheando esse psicanalista em formação para que ele aos poucos vá integrando a teoria, né, e vai fazendo um uso, encontrando o objeto, tá? Então vai ser um processo respaldado pelos supervisores, onde os supervisores já sabem
que vão estar participando dessa construção e que a pessoa que entrou no primeiro semestre não é a mesma que vai sair lá no oitavo semestre, tá? Porque ela vai estar passando por todo esse processo teórico, clínico, de holding, handling, apresentação dos objetos teóricos, né? Mas todo esse entrelace vai estar sendo feito aí no percurso. E aí a gente vai estar usando, né, toda essa questão da articulação do processo de amadurecimento, as falhas e as possíveis patologias, né? Psicoses, borderlines, depressões, neurose, tá? É, articulando com os casos clínicos, né? Articulando. Aí sim a gente vai estar utilizando outros autores além do próprio Winnicott, tá? Então a bibliografia aqui de psicopatologia, ela também é bastante robusta em Winnicott, mas a gente vai tá usando a classificação do Alfredo Nafá, que traz isso já mais estruturado, então, mais, vamos dizer assim, mais didático, né, mais simpático de se organizar o pensamento. Então a gente utiliza o Nafá, utiliza Décio Gurfinkel, que também é um grande estudioso da teoria. Basicamente esses dois referenciais teóricos, mas a base não é desses autores comentaristas. A base é dentro do próprio Winnicott. Então, também uma bibliografia bem robusta, bem pesada, tá? Por que que eu tô falando isso? Ah, mas tem que ler? Tem que ler, tem muita coisa para ler. É, as aulas, elas vão ser pautadas nas citações, porém, né, uma coisa é a aula, a outra coisa é você integrar com uma leitura geral do texto que tem outro sabor, tem outra profundidade, tem outra amplitude, né? Então, é todo um processo que o nome já diz, né? Um processo de formação, e essa formação precisa aí desses vários lados, né? A leitura, a aula, as supervisões, a atuação no consultório, né? Então, o atendimento dos próprios pacientes, tudo isso, a análise pessoal, tudo isso junto e misturado leva à formação do psicanalista de forma geral, e o winnicottiano não pode ser diferente, até porque a gente trabalha com a ideia de experiência, né, gente? Então, mais que qualquer outro autor, é baseado na experiência, né? Ele não é só teórico, é um teórico da experiência. Bom, então daí a gente vai articular toda essa questão da psicopatologia, né? Tendo esses comentaristas aí também como referência, mas pautando sempre na literatura do próprio autor. Depois, no quarto semestre, a gente tem a clínica winnicottiana, setting, manejo e interpretação, ou seja, aí a gente cai, né, aqui um semestre, nas especificações de formatos clínicos propostos por Winnicott, né? Então, o atendimento clássico, né? A psicanálise, setting e standard, né? Psicanálise tradicional, atendimentos por demanda, consultas terapêuticas, orientação de pais, né? A gente também vai esbarrar na internação, como é o caso que aconteceu com a própria Margaret Little. Enfim, a gente passeia por esses vários aspectos aí da clínica winnicottiana, pautada no manejo, na psicanálise modificada, no porquê da psicanálise modificada, na questão da como fala, transferência delirante, na questão é, dos manejos para cada caso. Então, a gente vai estudar o formato, o que significa setting para o Winnicott, né? Quais são as necessidades aplicadas
a cada alteração de setting, qual é o objetivo disso, enfim, todo o processo mais técnico ali de holding, handling e apresentação dos objetos, né, que é essa a função do setting, atendendo às necessidades, né, dos diferentes casos, né, sejam borderlines, psicoses, as depressões, os casos neuróticos, deprivação, que eu esqueci de falar, enfim, todo esse enquadramento é, de psicopatologia, agora olhando para o setting aplicado a essas patologias. Então, começamos lá com psicanálise, articulação com a psicanálise tradicional, vamos para a teoria do amadurecimento, depois a gente vem para a psicopatologia, daí a gente vem para setting, né? Então vocês vão percebendo que é todo o entrelaçamento aí, com muita leitura, muitas aulas, muitas supervisões, né, para a construção aí do profissional, né? E em seguida, e as leituras também, tá, gente? Leituras relacionadas a todo esse contexto de setting, a por que ele muda o setting, como ele entende que é o processo terapêutico, como ele entende que é a adequação do setting para cada caso, enfim, toda uma bibliografia pautada nessas questões aí relacionadas ao setting. Daí no quinto semestre, a gente tem os estudos aprofundados dos casos clínicos do pediatra e psicanalista inglês Donald W. Winnicott. Então, agora a gente pega todo esse conhecimento, né? Psicanálise tradicional, como fala, teoria do amadurecimento, psicopatologia, setting, e agora a gente vai estudar os casos do autor, né? Os grandes casos dele, né? Com o objetivo de entender como ele mesmo usou, como ele articulou teoria do amadurecimento, psicopatologia e setting terapêutico, né? Então, agora a gente vai ver a partir dos grandes casos do Winnicott. Alguns, eles obrigatoriamente têm que estar presentes, né? Caso B, caso Margaret Little, o caso do homem que o Winnicott se confundiu, é, caso B, Margaret Little, a Peagle, né? É a Peagle que eu esqueci. Esses quatro, eles obrigatoriamente têm que estar presentes, né? E outros casos que daí o próprio grupo, né, de organizadores aqui da formação, aí a gente vai também eleger outros casos mais simples que eu digo assim, não casos tão robustos, né, como esses que eu falei, que a Margaret Little, ela mesma tem um livro contando e aparecem alguns recortes clínicos na obra do Winnicott, a Peagle tem um livro, o caso B tem um livro, e o caso que o Winnicott se confundiu é um grande divisor de águas dentro da teoria, então ele é meio que obrigatório, né? Por senão a gente não aprofunda. É um caso que está no Brincar e a Realidade e no Explorações Psicanalíticas, então é um caso que precisa estar lá, né, para ser discutido. E os outros aí a gente vai fazer uma seleção do que seria mais interessante. É, e esses casos não vão ser estudados um semestre para cada caso. A gente vai fazer algumas aulas do B, algumas aulas da Peagle, algumas aulas da Margaret Little, tá? E algumas aulas do paciente que o Winnicott se confundiu, e depois as outras 17, né? São as outras 12 aulas, a gente vai entender como vai dividir entre esses casos e mais outros que serão escolhidos, tá? Por que eu não estou citando quais são os outros, gente? Porque o Winnicott tem N casos, né? Distribuídos pelos livros, tirando esses que já são mais específicos, né? Como o B e a Peagle. Então, eu acho que talvez pela demanda do próprio grupo de formação, ou pelo que, né, talvez alguma patologia que esteja mais em voga no período daquela turma de formação
de repente que faz mais sentido ali, alguma coisa que esteja mais em debate. Então, a gente vai ter um espaço aí para trabalhar o que seria mais interessante dos casos do próprio Winnicott, tá? Então, esse semestre seria relacionado aos casos dele, né? Eu vi que tinha alguma coisa escrita, Márcia, mas eu não consegui ver. A Larissa Ah, perguntou, mesmo que ainda ela é estudante, ela vai poder participar da formação? Acho que é uma dúvida que ela tem. então, Larissa, na verdade, assim, se a formação fosse dividida em parte teórica e clínica depois, não teria problema. Mas como a gente faz essa articulação teórico-clínica desde o primeiro semestre, eu acho que fica complicado. Primeiro motivo. Segundo motivo, Sumaia, tá? Não posso responder pela Márcia, pela outra Márcia, nem pelo Ismael, nem pelo Renan, mas eu não dou supervisão para casos de aluno. Por quê? Porque o aluno ele vai ter que se haver com a visão que o supervisor da faculdade entende que está seguindo. E daí o que que acontece? Se eu dou a minha orientação em cima de um caso da faculdade, ainda o aluno perde nota ou não é validado o estágio dele por um comentário que eu fiz ali sobre a supervisão. Então eu não dou supervisão para aluno de faculdade por respeito mesmo. Porque a gente sabe que a pessoa ainda pode perder o semestre porque o professor se ofendeu ou não gostou do comentário ou sei lá. Então, para preservar a mesma pessoa, eu não faço essas supervisões. O que a gente está pensando, mas eu não sei quando isso vai acontecer, é de repente a gente ter um curso paralelo só teórico, mas não seria a formação, né? Eu ofereço várias vezes por ano esse curso da teoria winnicottiana. Esse ano não, porque eu acho que eu tô meio com, né, mergulhada aqui na formação, então não tá dando. Mas talvez no segundo semestre, talvez eu consiga fazer, mas é por isso, né? Pela essa junção aí, é, desde o primeiro semestre mesmo, né? Dessa articulação teórico-clínica. Então, senão ia ficar manco. Você ia chegar lá, você ia perder 32 supervisões em um ano, tá? Então não seria justo, né? Porque você não poderia trazer os casos, né? E nem atender fora. Mas, mas fica aqui, vai ouvindo o que a gente tem para falar para ir dando essa vontade, né? Imagina, imagina. Então, daí o que mais? Daí eu li o quinto, né? Que são os casos clínicos, daí o sexto semestre. Seminários avançados da obra de Winnicott. Calma aí, espera um pouquinho. Melhor, gente, eu tô falando errado, né? A quinta disciplina, mas é sétimo semestre, e agora a sexta disciplina, que é o oitavo semestre, que seriam os seminários avançados da obra de Winnicott. O que que seria isso, né? A ideia é que quando a pessoa chegue lá no final, pós aí todo esse passeio bem estruturado pela obra, pela formação toda, que ela tenha um lugar de estudo aprofundado. Então, ela vai chegar num grupo, esse grupo já existe, na verdade, a gente já estuda, né, de uma maneira aprofundada os textos do Winnicott, e conforme as pessoas forem chegando no, no final da formação, elas possam entrar nesse grupo aprofundado de estudo. Então, não é um material específico, é um grupo de aprofundamento, tá? Então, não é um grupo de estudo, é um grupo de estudo aprofundado. Então, o aluno vai chegar lá, sei lá, a gente vai estar lendo
o uso de um objeto, faz de conta, né? Então, ela vai chegar ali no meio dessa leitura, mas o objetivo é que ela vá acompanhando esse grupo a longo prazo, né, num objetivo de estar sempre mantendo esse aprofundamento teórico, clínico e essa amplitude aí, então, ou seja, vão ter várias pessoas ali estudando de uma maneira aprofundada, mas que já estudaram sistematicamente a obra de Winnicott, tá? Então, o objetivo é que a gente tenha um grupo bem robusto a longo prazo, né, de profissionais que estão ali sistematicamente estudando e constantemente mantendo esses estudos ativos aí sobre o material teórico, né, da obra winnicottiana. Então, esse é todo o caminho da formação, né? Junto a isso, a gente tem o quê? O curso não tem avaliação por disciplina, né? Por que não tem? Porque nós estamos fazendo esse passeio junto com as supervisões. Então, o psicanalista em formação, ele está o tempo todo articulando essa teoria clínica e o tempo todo sob os olhos dos supervisores, tá? Então a gente achou que não valeria a pena ter essa obrigatoriedade de trabalho no final da disciplina. Porém, a nossa exigência é que a pessoa apresente 4 trabalhos teóricos, tá? Ao longo do curso. Então, esse trabalho pode ser uma vinheta clínica, pode ser uma temática teórica, pode ser né? Enfim, o que a pessoa selecionar. Ela precisa fazer 4 ao longo desses 4 anos, um por ano, basicamente, tá? Para a elaboração desse trabalho, tem a supervisão que já está inclusa dentro aí do custo da formação, tá? Então, 2 supervisões sobre esses trabalhos estão aí dentro dos valores acertados por mês. E no final, depois que entregar os 4 trabalhos, a pessoa faz o ECC, que é um estudo de caso clínico. Esse ECC tem 40 horas de supervisão com o supervisor que a pessoa escolher dentro do grupo dos supervisores da formação, tá? O pagamento dessas 40 horas é direto para o supervisor, então não passa pelo Winnicott em Foco. O que passa pelo Winnicott em Foco são as horas, tá? Então essas horas vão estar ali, o pagamento do supervisor não vai estar ali, tá? Mas a pessoa vai estar dentro de uma das disciplinas, tá bom? Então, ela vai estar fazendo uma disciplina e fazendo as supervisões paralelo a isso lá no final do curso, tá bom? Que mais? Que mais que eu tenho que falar? Ah, faltas. Ao longo de como são 16 encontros, seja de supervisão, seja teórico, seja aula, são 4 faltas por semestre, tá? Então tem que ter 75% de presença, tá? Então, 4 faltas por semestre. As aulas, elas são é, ao vivo, 100% virtual, né? 100% online, a gente usa o Zoom, né? E pedimos para que todos estejam com as câmeras abertas, porque as aulas não são gravadas e para que haja uma participação mesmo e que todos possam utilizar da melhor maneira possível a aula, tá? Que mais, gente, que eu tenho para falar? Das aulas. Então, no máximo 4 faltas por semestre. Que mais? Ah, os valores. Os nossos valores, eles são 48 parcelas iguais, tá? Então, quem entra em 2026 vai pagar 48 parcelas no valor de 2026 até lá ao final, tá? Quem entrar em 2027, 48 parcelas do valor referente ao ano de 2027.
tá? Então, a gente não tem matrícula, rematrícula, filiação, que mais que a gente não tem? É, reajuste, tá? Então, são 48 vezes iguais referente ao ano que você entrou, tá bom? Então, quem entra em 2026 paga R$ 950. O que está incluso nesses R$ 950? As aulas e as supervisões, tá? Então, não faz supervisão por fora. As supervisões já estão ali. Não entendi. Márcia, você me ajuda, please? Sim. O Carlos, ele pergunta aqui se você puder falar sobre a estrutura dos atendimentos clínicos. Como que se estrutura, né, os atendimentos clínicos? E outra pergunta sobre análise pessoal. Precisa Ah, ser com um psicanalista unicotiano obrigatoriamente ou alguém sugerido? Não sei. então, não precisa ser com inicotiano. A pessoa tem que estar em análise, mas não necessariamente um inicotiano. A nossa ideia é o quê? Que você se sinta bem com o seu analista. Se você tiver um analista que, obviamente, tenha uma boa formação, que, né, tenha um trabalho sério, né, estruturado, né, desde que você esteja em análise ou se comprometa a entrar em análise, tá? Então, não há essa exigência. Por que que a gente não fez essa exigência? É, porque a gente está entendendo que a pessoa ela tem que ser cuidada. Não sou eu que posso determinar quem é que vai cuidar melhor de você do que você mesmo. Se você precisar de uma indicação, obviamente a gente dará uma indicação, mas não iremos exigir que a pessoa faça com aquele que eu falei que tem que fazer, né? Muito menos que tenha que ser um inicotiano, afinal de contas, tem pessoas que têm a capacidade de cuidar, tem pessoas que não têm a capacidade de cuidar. A técnica é para gente lidar com os nossos pacientes, mas, né, existem pessoas que cuidam em qualquer uma das linhas, né? O desenvolvimento teórico clínico nosso, aí vai ser uma pauta da formação. Mas a análise pessoal, se a pessoa estiver se sentindo bem cuidada, né, tiver com uma pessoa ética e profissionalmente bem estruturada, tá tudo certo. A gente vai respeitar a escolha do psicanalista em formação, né? A outra era sobre o Sobre, atendimento. sobre a estrutura como se estrutura os atendimentos clínicos. Você diz os seus mesmos para a formação? É isso, Carlos? Qual a sua dúvida? É, se os atendimentos clínicos são da minha clínica ou vocês Ah, têm uma clínica de vocês tá. e aí a gente atende, né? Porque no meu caso seria online, né? Nesse sentido, Entendi. né? E se, enfim, como é que funciona essa estrutura dos atendimentos, já que eles ocorrem desde o primeiro semestre, né? Tá. Não, cada profissional traz os casos e as supervisões do seu próprio consultório, tá? A gente está pensando nisso, mas acredito que só 2027 ou meio de 2027 em organizar uma clínica virtual daí. Mas como isso ainda é muito embrionário, a gente trabalha com as supervisões né, da sua clínica. Então, você traz o seu caso clínico para a supervisão, tá? E daí você leva, como fala, as orientações, aplica com o teu paciente, e daí você vê a necessidade de trazer de novo, não trazer de novo. Até boa essa sua pergunta, porque uma das características do nosso curso de formação é que a pessoa vai ter, ó, ao longo do semestre, ela tem 4 supervisões, certo? Ao longo do ano, ela tem 8 supervisões. É isso, né, meninas? Uma por mês, então 4 supervisões por semestre, né?
8 supervisões no ano, certo? E trinta quantas? e duas 32 ao longo do curso todo, tá? Então a gente não fez um curso de formação pautado em 4 supervisões, mas pautados em 32, em 30 e e duas. 32 supervisões, certo? Deixa eu ver Põe se eu na entendi. ponta Então é uma supervisão por mês, né? Isso? uma Isso. supervisão por Tá, mês, ok. tá? Porém, você assiste 4. Porque como é em mini grupo, cada semana você vai assistir a supervisão de um amiguinho. Esqueci de falar isso, gente, me desculpem, tá? Então, por mês vocês assistem 4 supervisões e faz uma supervisão, tá? Então, ao todo, a gente tem 4 vezes 4, 16 supervisões por semestre, tá? 16 por semestre, 32 por ano. E 32 vezes 4 aí quem vai fazer a continha, por favor? 32 vezes 4 cento e quantos? 44. Isso, por no curso todo, tá? Então é o objetivo é bem clínico, tá bom? É, só um O- parênteses. Por que os minigrupos? Porque o minigrupo, primeiro que você aprende muito quando você está ouvindo a supervisão do colega, às vezes aprende mais do que com a sua própria supervisão, porque você está com um pensamento mais solto, então você consegue visualizar melhor. Por que não um grupo enorme? Porque no grupo enorme a gente fica mais desconfortável e no mini grupo a gente vai criando aí uma intimidade e se sente mais confortável para, né, para trazer todas as dúvidas e colocações, e o próprio grupo se autoajuda. Isso, essa história do mini grupo, gente, para mim é o brilho dos meus olhos, entendeu? Eu adoro a história dos mini grupos. Acho que a melhor sacada foram esses mini grupos. Experiência muito legal, então eu não abri mão dos minigrupos, né? Quis os minigrupos, bati o pé, todos brigaram comigo, mas eu venci no final, né? E então a ideia é que tenha toda essa articulação, né, ouvindo os estudos de caso do colega e com o próprio estudo de caso, então tem um volume bem grande aí de clínica, né? Tem É, mais, que tem mais uma pergunta aqui do Ai, Carlos, que ele falou desculpa. que existe algum valor a mais, além da mensalidade, para além da supervisão do ECC? Não, só se você quiser, por exemplo, você tem um outro caso clínico que você está em dúvida, mas já passou o seu daquele mês, você quer fazer uma supervisão. Por sua conta e risco, se você quiser fazer com um dos supervisores. Também os valores de cada supervisão é direto com o supervisor, não passa pelo Winnicott em Foco, tá? Então combina direto, ai, Márcia, eu queria uma supervisão extra, você me dá? Dou, você combina com a Márcia, você paga para a Márcia, não tem nada a ver com o seu curso de formação. O seu curso de formação, R$ 950, está embutido as supervisões daquele mês e como fala, as aulas daquele mês, tá bom? Como são 48, gente, no mês que não tem aula também tem o boleto, tá? Mas também não tem reajuste, também não tem nada de diferente ao longo desse processo, tá bom? Qualquer contrato pode ser interrompido a qualquer momento. Então ninguém tem que brigar por nada. Não quer mais, para, só avisa o Ricardo, acerta aquele mês que começou, então acerta o mês, né? E pronto, é só isso sem grandes complicadores, né? Então não tem nenhuma surpresa no meio do caminho, Carlos. É isso, tá?
E esse valor, sem correção, ele é igual, né, ao longo dos 4 anos de formação. Que mais que eu tenho que O, falar, gente? o Fala. Carlos fez uma colocação que, pensando, né, no cotidiano da formação, teremos uma aula por semana, mais a supervisão no grupo, ou seja, serão 2 turnos por semana de formação, né? Não. Ou seja, aí ela A gente também ficou com esse quebra-cabeça. E como que a gente resolveu? Como todos nós tivemos experiências de muita variação de dias nas formações, cada um aqui na forma que fez as formações psicanalíticas, a gente resolveu não enlouquecer o amiguinho. Então a gente organizou de que forma? Primeiro ano, né? Primeiro ano terça-feira, aula das 8 às 10, supervisão das 10h30 ao meio-dia. Segundo ano, agora deixa eu colar, gente. Segundo ano, aula da 1 às 3, supervisão das 3h30 às 5. Terceiro ano, aula das 18 às 20, supervisão das 20h30 às 22 horas. E o quarto ano, tá? Daí de quinta-feira, cadê? O quarto ano de quinta-feira das 8 às 10. A aula, né, o grupo de estudo e a supervisão das 10h30 ao meio-dia, tá? Qual que foi o nosso objetivo? Todos nós sabemos que as nossas terças-feiras estão comprometidas, tá? Vai ser de manhã, vai ser à tarde, vai ser à noite, não sei, mas é só terça-feira, então a gente não precisa ficar enlouquecido sem saber, mas o ano que vem vai ser quando? Não, vai ser na terça mesmo. Então fecha a agenda na terça que já sabe. Só o quarto ano que vai ser na quinta, porque não tinha mais hora na terça, tá, gente? Então a gente tinha que arrumar um lugar. Daí a gente arrumou o lugar do estudos avançados, que a pessoa vai migrando para esse grupo ao longo aí dos processos de formação, tá? Mais alguma pergunta, gente? Tem mais alguma coisa de pergunta? enquanto não, Sumaia. Não? Então tá, qualquer coisa vocês vão perguntando, tá? E eu acho que eu preciso comentar sobre o quê? O porquê da formação, qual que é o sentido de fazer a formação, né? Se a gente já tem os grupos de estudo, que vocês acompanham lá né, na página, né? A gente tem grupo de estudo. Se a gente tem os grupos de supervisão, qual que é a função, então, de fazer uma formação? É a seguinte, gente, o grupo de estudo e o grupo de supervisão, eles são livres. Então, eu estou estudando ali nos grupos de estudo, mas o objetivo é aprofundamento, né? Então, a gente vai. É uma brincadeira com um tema que delineia esse brincar desse desenvolvimento teórico. A supervisão, a pessoa traz do jeito que for confortável para ela. Ela fala, ela traz por escrito, ela traz tema, ela tira dúvida, ela faz do jeito que ela quiser, tá? Ela tem um horário dentro do grupo, uma vez por mês, que ela tem a vez dela de falar. Como ela vai usar esse horário de supervisão dentro do grupo é o optativo da pessoa. E os grupos também funcionam como mini grupos, né? Então, qual seria a diferença? A diferença é que a formação, ela tem duas características muito importantes. Uma, ela tem que fazer um sentido pessoal. Aquilo é importante para mim, eu entendo que esse processo estruturado de estudo, ele de alguma maneira ecoa em mim, eu me identifico com isso. Então, é um processo totalmente de identificação com como fala, um planejamento de estudo, tá? Porque vocês sabem que o título de psicanalista em si não serve para nada, né? Então ele é um título totalmente pessoal,
faz sentido para mim. Se eu for prestar um concurso, ele não vale para nada. Se eu for tentar dar aula, ele não serve para nada. Não é um mestrado, não é um doutorado, não é uma pós-graduação certificada, não é. Ele é uma coisa pessoalizada, faz sentido para mim. Eu quero fazer esse percurso. Número um, totalmente pessoalizado. Número dois, ele é um dado de realidade. Então, tem alguém no seu colarinho falando, é isso que é para você estudar e você tem que trazer a sua apresentação da supervisão nesse formato. Então, ele é todo sistematizado, ele é um dado de realidade. Sociedades e formações psicanalíticas são dados de realidade, tá? Então, é uma organização de estudo sistemático, ele não é um, um gesto espontâneo, tem o texto, tem a citação, tem a sequência, tem a ordem, tem todo o esquema aqui das disciplinas. Ele não é livre, número um. As supervisões também não são. Então, elas têm um roteiro, né, de de supervisão, um esquema de relatório, essa palavra que eu queria. Tem um relatório para ser apresentado, tem data para mandar para o supervisor vai te dar um retorno sobre aquele relatório, vai ser feito um estudo em cima daquele relatório, vai ser pautado com bibliografia cada relatório. Então, ele tem toda uma sistemática que faz sentido para aquela pessoa para fazer a formação, tá? Então, tem que fazer sentido para cada um de nós, tá? Se fizer sentido, todos são muito bem-vindos, né? Mas é um dado de realidade mesmo. É alguém contando, ó, tem que fazer desse jeito, olha, tem horário, olha, tem a aula, tem número de falta, tem uma sequência lógica de leituras, tem como fala, um caminhar desse relatório. Então, o relatório o que foi do primeiro ano vai ser totalmente diferente do relatório da mesma pessoa no quarto ano, né? Então, é toda uma sequência sistematizada de estudo, né? Eu acho que isso tem que ficar muito claro, porque eu acho que é a base de qualquer formação psicanalítica. Eu acho que é sobre isso, tem que fazer sentido para a pessoa, né? Então, não é um estudo, é um estudo sistematizado. Rigoroso, cheio de. Rigoroso não quer dizer tirânico, né, gente? Quer dizer sequencial. Tem data, tem horário, tem, né? É isso, né? Bom, o que mais? Ah, daí cada grupo de supervisão gira, né, com os supervisores, e a cada semestre os grupos de supervisão giram, né? Cada grupinho muda também, tá? Para que também as pessoas possam ter experiências com outros amiguinhos ao longo do curso e não só um grupinho fechado ali de 4 pessoas, então que as pessoas possam, né, também pulverizar amizades ali. Todos os. Ah, daí vamos para as partes legais, né? Tudo que a gente conversa lá nos. Ah, precisa disso, precisa daquilo. Ou está no site, na área do aluno, que tem um monte de coisa divertida lá na área do aluno. Ou o Ricardo manda para os grupos, né? Ou minigrupos. O Ricardo está sempre em todos os minigrupos e está no grupo só de todos os, né, do conjunto dos alunos. Então, qualquer material que precise, ele manda. Todos os materiais que não são textos do Winnicott disponíveis pela UBU nos livros. A gente só usa o UBU. Por que só usa o UBU? É patrocínio da UBU? Não, gente, não ganha nada da UBU. Mas acontece que eles têm edição nova. Simples assim, mais barato, mais rápido e mais fácil. Então, e uma tradução melhor. Então, é, vamos usar o BU, resolve a vida de todos nós e a gente não precisa ficar discutindo. O que não foi reeditado ainda pela UBU, o Ricardo fornece os textos daí para todo mundo, tá? Mas não no site aberto, na área específica do aluno,
tá? Então, lá dentro da área do aluno tem um monte de coisa que acontece, vários materiais, várias surpresinhas que eu não posso contar agora, vamos deixar para depois, né? Mas tem várias coisas acontecendo ali nessa área restrita do aluno, tá bom? E ao longo do processo, né, quando surge um caso que a gente fala, nossa, é um caso de livro, né? Esse caso aqui é incrível. Nesse caso aqui, nossa, tá com começo, meio, fim, localizado, até lá as pessoas podem apresentar nos eventos do Winnicott em Foco. Então, a gente tem as consultas winnicottianas, que são supervisões públicas sobre algum caso que surgiu ali nas supervisões ou de algum de nós aí em particular. Então, vai para essas consultas winnicottianas. Quem quiser debater filme, quem quiser debater teoria, quem tiver feito um trabalho teórico e quiser apresentar, a gente supervisiona esse trabalho teórico e apresenta também no seminários teóricos winnicottianos. Enfim, tem uma série de eventos, tá? Que o objetivo é que também todo mundo possa ter um espaço aí para divulgar o próprio trabalho, para mostrar um trabalho bem feito que tenha, né, que tenha escrito ou de um aspecto clínico que esteja trabalhando ali com algum paciente. Enfim, tem vários dispositivos dentro do Winnicott Info que vocês já acompanham, né? Que podem apresentar os trabalhos aí ao longo da formação também, tá bom? E que para quem está nos grupos de supervisão, grupo de estudo separados da formação, também apresentam quando tem oportunidade, né? Que mais, gente? O que que eu não falei? O que que eu preciso falar? Que mais? Hoje, supervisores têm a Márcia, né, a Márcia Carreira, a Márcia Andrade, o Renan, o Ismael entra no segundo semestre também como supervisor, e agora agora que a gente começa o Winnicott, quem vai dar aula sou eu, é, e não estou nas supervisões, pelo menos não até o momento, né? Que mais, gente? O que que eu não falei que precise falar? Que mais? Dúvidas, me ajudem aí, porque. Que mais? Maia, Oi. oi. Então, a gente vai fazer o estudo até 10h30, e a partir das 10h30 vai ser lançado um outro link que a gente vai entrar nos mini grupos para supervisão. Isso. Cada É supervisor. isso. Boa pergunta, Sandra. Cada Tá. supervisor tem a sua sala do Winnicott Uhum. em Foco, tá? Então a aula é todo mundo junto. Até às 10. Até às 10. Das 8 às A 10, aula intervalo. todo mundo junto. Daí cada um migra para o seu mini grupo às 10h30. Cada supervisor tem uma salinha no Zoom do Winnicott em Foco, tá? Daí cada um recebe no início de cada mês o link daquele supervisor, né? E daí entra, né? Isso a gente já acontece, né? Mas é desse jeito mesmo, tá? O que mais, gente? Dúvidas? Bom, acho que basicamente é isso. Tenho certeza que alguma coisa não foi falada, mas vocês sabem que a gente está à disposição. Qualquer dúvida é só entrar em contato lá pela página do Winnicott em Foco. O Ricardo repassa a pergunta para um de nós e a gente entra em contato. E as entrevistas. Faltou isso. As entrevistas. Então, quem tiver interesse clica lá né, para agendar a entrevista. O Ricardo faz essa comunicação aí entre um dos supervisores e a pessoa que tá pleiteando a entrevista, tá? E daí no final a pessoa recebe um WhatsApp, um e-mail falando sobre o resultado da entrevista, se foi aprovado ou não. Os critérios para ser aprovado ou não é restrito ao Winnicott em Foco e não
não debatemos aí, não informamos o porquê sim ou porquê não, para que a pessoa fique preservada também, para que isso não fique se espalhando, seja, né, se deu certo ou deu errado, e quando não dá certo, a pessoa pode, né, pleitear num outro momento novamente a, a entrevista para entrar no processo seletivo, tá? Para entrar na formação. É, então corre tudo de uma maneira bem tranquila e bem discreta, e só a pessoa que tem acesso aos resultados, tá? Não fica de forma pública. Que mais, gente? Só isso? Bom, então eu vou agradecer vocês por terem, né, vindo aqui para a gente conversar um pouco sobre a questão da formação. Gostaria de agradecer todo mundo que está me ajudando nesse processo, né, desde lá do início até agora, que a coisa já está toda andando já. Espero que tenham pessoas interessadas aí para o segundo semestre. Agradeço muito. E, enfim, essa gravação vai ficar lá no site. Quem quiser é só ir lá, tirar as outras dúvidas e qualquer coisa eu estou aqui à disposição. Tá bom? Beijo, obrigada.